É um prazer estar aqui com vocês. Alguns de vocês eu conheço um pouquinho que ele fala, né? Que ele é antiético falar muito, mas ele fala um pouquinho de vocês e ele fala com muito carinho de vocês, né? E, como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu vim aqui, não é para ensinar ninguém a nada, porque a gente nunca sabe de nada. Eu vim passar um pouquinho do que eu passei já na minha vida, e eu acho e espero muito que isso possa ajudar vocês pelo menos um pouquinho, tá bom? Vamos fazer uma oração para que venha dar tudo certo? Feche os olhos, por favor. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha conduzir, meu Pai, tudo que for falado aqui. Que eu seja um instrumento, meu Pai, para ir de encontro à necessidade de cada um que aqui está. Meu Deus, eu não sei qual que é a dificuldade, qual que é o problema de cada um, mas o Senhor conhece cada um aqui profundamente. O Senhor conhece cada um aqui mais do que até Ele mesmo. Então venha, meu Pai, de encontro a Ele, fala com Ele, toca no coração dele, na mente principalmente, que a mente dele venha se abrir de uma forma que nunca se abriu, que ele possa enxergar, meu Pai, a oportunidade que o Senhor tem dado para que eles venham superar os medos, as dificuldades, e que o Senhor possa estar à frente, meu Deus, da felicidade deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Podem se sentar, por favor. Como fui apresentada a vocês, meu nome é Shirley, tenho 44 anos, sou 10 anos mais velha que esse rapazinho aqui. Isso nunca foi um problema, a gente, graças a Deus, se deu muito bem, colocando Deus à frente de tudo, né? E eu, com 8 anos de idade, perdi meu pai. E minha mãe criou 8 filhos sozinha. 7 homens e só eu de mulher. E nesse tempo, um dos irmãos mais velhos, o terceiro, ele foi meu pai, né? Ele que trabalhava, ele que sustentava a família. E aí a gente foi crescendo, foi tendo dificuldades. Hoje em dia a gente vê muita dificuldade, mas antigamente financeiramente era mais difícil ainda. E aí foi alguns se enveredando para bebidas, drogas e por aí vai. E eu crescendo, eu digo que por Deus mesmo, eu não fui para esse lado. E mais para frente, né, vamos dar um salto aí até hoje, até há 15 anos atrás, conheci essa bênção aqui, que me ensinou o caminho correto a se seguir. Porque realmente eu não fui para um lado muito obscuro na minha vida, mas, né, tinha meus complexos, as minhas dificuldades, e graças a Deus, até um certo ponto eu achei que tinha superado 100%, até que aconteceu o quê? Alguns de vocês sabem que eu passei por um câncer, esse tempo atrás, câncer de mama, hormonal, e quando eu recebi essa notícia, eu estava saindo do luto de um irmão. Um desses irmãos que se enveredou para as drogas, ele foi assassinado. Por causa das drogas, dívida, discussão, e ele foi assassinado. E bem nesse final, no meio desse luto, eu recebi essa notícia que eu estava com câncer. E aí é que se prova a nossa fé, né? A gente fala, eu tenho fé, eu sou isso, eu sou aquilo, mas quando vem um baque desse, você fica, poxa, 2 problemas graves. O irmão assassinado e esse meu problema, que poderia também me levar à morte. Que a gente sabe, quando a gente ouve falar de câncer, a gente pensa o quê? Vou morrer. Até aí tudo bem, né? Meu marido me apoiando do meu lado, de fé, sempre me encorajou. E aí foi que eu fui para começar o tratamento. E nesse começo de tratamento, recebi a notícia que a minha mãe estava com câncer no intestino, em fase terminal, que levou ela em 20 dias. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Você teve que raspar? Exatamente, por causa da quimioterapia, que caiu e aí eu tive que tirar os restinhos que ficou. Então, minha mãe faleceu.
Ou seja, eu estava com um irmão que tinha morrido assassinado, minha mãe que tinha de uma coisa assim súbita, sabe? Sentiu uma dor, foi para o hospital, pá, morreu em 20 dias. Com câncer, que era o meu medo naquele momento, porque eu estava já passando por aqui. Então, olha só, a dor. 3 dores, né? Se fosse para dar para enumerar, seria assim, 3 dores. Mas na sequência, quando eu comecei, eu falei, não, vamos lutar, começar a químio, que foi quando caiu meus cabelos, tive que raspar, mas fui bem corajosa nisso, né? Falei para ele, toma a maquininha, raspa aí. Ele estava começando a cair. Ele ficou, meu Deus, não raspa agora. Falei, mas vai cair, vamos lá. Raspei. E aí, nesse tempo, recebi a notícia de que meu irmão, esse que eu falei que foi como se fosse um pai, que ajudou a sustentar a família, estava no hospital. Ele estava numa clínica de dependentes químicos, porque ele estava, depois que a minha mãe faleceu, meu irmão, ele ficou muito desnorteado, e aí que ele bebeu mais ainda. E ele já estava debilitado, então ele foi para essa clínica. Eu não sei o que aconteceu exatamente, eu sei que ele, um desses remédios que ele tomou, não sei se foi forte ou se ele estava fraco, eu sei que ele ficou muito mal. E quando ele foi para o hospital, o médico disse, ó, a metade do cérebro já morreu. Então a outra... E aí foi quando a gente teve a certeza que ele ia também. Então nesse momento, se fosse para enumerar, como eu disse, seriam 4 dores. 3 perdas e a minha doença. E eu pensei, como todos vocês aqui, eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui passaram por uma dor grande. Porque os vícios, eu vou falar os vícios porque, né, não sei o que vocês passam, mas os vícios, ele nada mais é que um refúgio. Porque quando eu senti aquela dor muito grande, porque, né, três familiares muito importantes, e a minha doença foi uma dor que se acumulou. Foi tão grande essa dor, que eu queria o quê? Quando você está com dor de cabeça, o que você faz? Toma um remédio para passar. E essa dor aí, o que a gente faz? Toma um remédio, passa? Essa dor não passa. Então, é exatamente, anestesia. E o que a gente procura? Uma anestesia. Essa dor é tão grande que eu preciso anestesiar. E você não consegue, porque você pode tomar um Dorflex, qualquer remédio para dor, o mais forte, morfina, não vai passar essa dor. Porque essa dor é onde? Na alma. Na alma, lá dentro. Essa dor você pode dormir, que ela não passa, você ainda vai ter pesadelo. Aí você se refugia no quê? No que te anestesia. Como você falou, né? Te anestesia. Vícios. Vícios. É o que vai o quê? Bloquear sua mente para aquilo ali. Você não vai pensar, você não vai... Então, a dor física você passa com remédio, mas a da alma não. E aí eu fiquei muito... Eu me fiz muito de forte, porque ele é forte. Quem conhece ele? Ele é forte? Então, perto dele, eu me fiz de muito forte, porque, poxa, eu tenho que me igualar a ele. Mas só quem sente a dor sabe o que aquilo ali te leva. Então, eu não posso julgar a sua dor, nem julgar o que você tem feito, porque só você sabe a dor que você sentiu aí dentro. O que te levou a essa anestesia, procurar essa anestesia. Só que aí, por causa dessa pessoa que está aqui do meu lado, de ter me levado a conhecer a fé de verdade, eu entendi que eu precisava de uma anestesia, sim, mas era uma anestesia vinda da fé. A fé não é você... Ah, eu acredito. Ah, é isso aí. Ah, é verdade. Não é isso. Ah, eu vou conseguir. Não é você falar que vai conseguir. Não é você falar que... Ah, eu vou lá para a clínica e vou conseguir. Aí passam uns tempos você não consigo. A fé não é essa. Você que sabe melhor decorar. O que significa fé?
A certeza de fatos que ainda não existe. A certeza, sabe o que é certeza? Nada refuta aquilo ali, é certeza. Eu não estou vendo, mas eu sei que aquilo ali está ali. Vai acontecer. Isso é fé. Então, eu parti para isso. Eu já estava ali muito tempo naquele conhecimento da fé, conhecimento daquela força que me guiava. Mas, na verdade, eu precisava de realmente enxergar aquela fé ali, aquela força que realmente ia me guiar. Porque não é só falar. Um dia você vai ser testado. Um dia você vai ser testado. E será que você vai suportar? Ou vai partir para outras anestesias? Para anestesiar aquela dor. Então foi quando eu comecei a pensar, não, realmente, eu tenho que acreditar no que eu sempre falei, no que meu marido sempre falou. Eu tenho que não só acreditar, como a gente sempre fala, a gente tem que crer. E dentre tantas palavras, eu lembro de uma, lá em Salmos 28, 7. Todo mundo tem Bíblia aí? Você não está ensinando o povo direito, não? Brincadeira, viu, gente? Mas eu acho que é importante vocês terem a Bíblia. Não só para ler, mas para se alimentar. Salmos... Salmos 28, 7. Mas sabe o que é isso? É falta de prática. Quanto mais você pratica, mais você pega o jeito, né? Mas faz parte. Posso ler? Pode? Ó, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Amém? O Senhor é a minha força. Eu precisei do que naquele momento? Força. Do que vocês precisam nesse momento? E aonde está a força? Ele foi o meu escudo. Quando vem as vozes, quando vem a necessidade de outras anestesias, a gente precisa do quê? Escudo. Força também, mas o escudo para se proteger. Nele confiou meu coração. O coração nada mais é que a nossa alma. E a nossa alma precisa de confiar. E aí, finalizando, e fui socorrido, assim meu coração salta de prazer com o meu canto e louvor. Eu, graças a Deus, superei aquele câncer. Estou em tratamento hormonal, faz parte, é um processo. Porém, eu tenho certeza que disso eu não vou morrer. Mas minha mãe voltou, meus irmãos voltaram. É um processo. A morte é um processo. E Deus me deu esse entendimento. Todos nós vamos um dia morrer. Mas o que a gente tem que se preocupar é com aqui, com agora. O que a gente tem feito com as dores que a gente tem tido? Cada um de nós tem a sua dor. E essa dor, às vezes, assim, principalmente vocês, vamos lá, estão conversando com um terapeuta. Parece tão vazio, não é? Porque parece que você não consegue passar o que você está sentindo. É só seu aquilo ali. Essa dor é real. A palavra correta, essa dor é real. Mas a escolha é de quem? Do terapeuta? É de vocês. A dor é real, mas a escolha ainda é sua. A escolha ainda é sua. Você vai escolher terminar o tratamento. Você vai escolher, eu vou embora, não quero mais. Você vai escolher voltar lá para trás. Não é o terapeuta. Por ele, você vai ficar aqui, vai sair aqui bem, mas a escolha é de vocês. A escolha foi minha, olhar para aquela situação como me vitimizar, porque se você for analisar, não é para qualquer um passar por uma situação dessa, Pessoas por menos se baqueiam,
tira a própria vida, desiste da vida. Mas eu não estou desmerecendo essa pessoa que não suportou uma coisinha, porque cada um é cada um. Mas independente do tamanho da sua dor, da quantidade da sua dor, o que precisa ser feito? Você vencer, permanecer, não desistir. Não desista, eu falo para vocês, não desista. Pode falar. Não, tem duas palavras de alegria que eu tomo para mim, que o Espírito Santo colocou no meu coração, que a primeira é quando Jesus ele vence o mundo, né, que ele fala, no mundo tereis aflições, em algumas traduções bíblicas fala, alegra-te, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E exatamente. Quando o Senhor fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Então o Senhor se alegra quando nós mostramos forte dentro do problema. Exatamente. E ele aqui é testemunha. Você me viu chorando por causa do meu problema? Para não dizer para vocês que eu não chorei no velório da minha mãe, foi porque me abraçaram berrando e aí eu tive que chorar. Mas então você é sem sentimento, você não amava sua mãe, você sofreu com a sua mãe. Não, não é isso. A gente precisa ser forte. A gente não pode se sentir coitadinho por causa das nossas situações. Se vitimizar te leva a quê? A procurar uma anestesia para tirar aquela dor. Só que quando você não está alicerçado na fé, você vai procurar no lugar errado. E essa anestesia não vai te fazer bem. Essa anestesia ela vai te levar a se diminuir mais ainda. Porque quem aqui tem orgulho do que se tornou? Ninguém aqui é fraco de verdade. Você só não está sabendo usar a sua força. Você se sente fraco? Quem aqui se sente fraco? Quem mais? Se você fosse fraco, você não estaria aqui tentando. Eu acho que as dificuldades moldam o nosso caráter. Exatamente. E aí é a hora de provar. Certo? Ouvi uma vez Pode falar. Ele falou assim, se você usar assim, você, fala para mim diretamente para mim, mas englobando um dependente químico, se você usar a força que você faz para fazer uso da substância que você, da sua preferência, ao contrário, exatamente. ao contrário, exatamente. Então você não é fraco. É nessa hora que você vê a sua força. Aí você só está usando a sua força da maneira ao contrário. Exatamente. Porque você faz de tudo para o quê? Para alcançar o que você quer. Mas você não quer se libertar? Você não quer se livrar dessa situação? Se você realmente quiser, você consegue. Porque você é forte. Ninguém está aqui, ninguém é fraco. Ninguém que está aqui é fraco. Aí eu marquei 3 coisinhas aqui que eu queria a mais falar para vocês. A dor não justifica a autodestruição. Eu tiro por mim. Eu sou o grande exemplo? Não, não é isso. É um testemunho que eu estou dando para vocês. Mas se eu não quisesse, eu poderia o quê? Me refugiar em outra coisa. Abandonado minha família, abandonado a minha fé. Poxa, eu sou uma coitadinha porque é a situação que eu estou, então eu posso desistir. Alguém ia me julgar? Não, e eu só me ver como coitadinha de verdade. Então, eu poderia ter desistido, mas eu escolhi ficar o quê? De pé, lutar. Segundo, o sofrimento não dá licença para você abandonar a sua própria vida. Como eu acabei de dizer, eu tinha desculpa para abandonar tudo. Mas eu não quis, eu escolhi o quê? Lutar. Terceiro, a fé não é anestesia como essas que a gente encontra, né? A fé é a anestesia que dá direção. Deu para entender? Ou tá confuso? Deu, né? Essa anestesia, ela tira sim a dor, a fé. Mas ela também te dá o quê? A direção de como agir, como vencer, como alcançar o que vocês querem. A realidade dói. A dor é real, mas a escolha ainda é de vocês. Foi o que eu falei antes. Essa dor que todos nós sentimos, ela é real. Só você conhece. Às vezes, eu posso até dizer para vocês assim, ó, dentro de você só fala assim, não, aquele ali está sofrendo menos que eu.
Eu sofro mais, eu tenho mais motivos para estar nessa situação, eu tenho mais motivo para ser assim do jeito que eu sou e ter escolhido esse caminho. Mas você às vezes não se colocou no lugar do outro. A dor dele talvez seja maior que a sua. Mas a força dele naquele momento pode estar o quê? Mais baixa que a sua. É individual, exatamente. Que nem eu acabei de falar. Será que ele perdeu também o pai dele, né? E ele foi muito forte também. Mas será que se tivesse da mesma situação que eu, ele aguentaria o que eu aguentei? Eu creio que sim, mas não sei. Como você disse, é individual. Talvez tudo que eu passei eu venci, superei. Mas será que a dor que você tem, se eu passasse por ela, eu superaria? É individual, não dá para saber. Mas a certeza é uma. A palavra de Deus fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Então essa palavra é o quê? É a prova de que você tem um caminho a seguir. E é esse, da fé. Amém? Então, pensa com carinho nessas palavras. Pensa com carinho nessa minha história. Porque não foi em vão que eu passei por ela. Talvez eu tenha passado por tudo isso. Vocês acreditam nisso? Talvez eu tenha passado por tudo isso para um dia estar aqui falando com vocês e ajudando vocês. Eu não sei. De alguma forma eu posso estar ajudando vocês. Pode ser que alguém vai sair daqui e falar assim, a Balela não se importou, não tem problema. Mas pode ser que tem um aqui que vai entender que foi para ele. Que ele precisa dessa força que eu tive para ele vencer as dificuldades. Bem? Quer falar alguma coisa? Pessoal, vocês sabem, eu falei para vocês um pouco da história da minha esposa aqui, né? Só que eu não falei tudo como ela falou. Todo esse processo que ela está falando de mortes que a gente viveu, mais ela, porque tudo foi da parte dela, foi tudo isso em 2 anos. Menos, né? Menos. Foi nesse último ano que nós fizemos. E ela está aqui, está de pé. E às vezes você tem pensado em desistir do seu processo só porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer. Talvez você está querendo desistir do seu processo só porque fulano fez algo que você não gostou. Ou porque fulano te decepcionou. É o que nós falamos, né? Nós temos que olhar apenas para quem? Se você olhar para o ser humano, você sempre vai se decepcionar. Então eu falo para vocês, a minha esposa ela venceu tudo isso fazendo uma escolha. Ela tomou a decisão de continuar de pé. Ela decidiu não desistir. Quando ela recebeu a notícia que ela estava com câncer, eu fiquei baqueado. Eu fiquei triste na hora. E ela olhou para mim, agora não é agora que eu preciso de você. Então ela fez a escolha. Eu já falei para vocês, tem situações na vida que não depende de mim, de você, para resolver. Mas depende de mim, de você, como reagir diante dessas situações, diante dessa dificuldade. Então, faça a sua escolha. Continuar lutando, continuar batalhando ou desistir. Vocês são fortes. Nós somos fortes, diga tá ligado. Diga eu sou forte. Eu sou forte. Fala com mais fé, diga eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte, cara. Não precisa. Compartilhar algo com a gente. Quem sabe é o Carlos, que quando eu recebi a notícia, o Carlos ficou bem até assim, poder me falar. A mãe do meu filho estava com uma suspeita de tumor no apêndice, e ali na minha primeira vontade foi pegar minhas coisas e ir embora. Mas o Carlos conversou comigo, foi um exemplo para mim, que eu lá fora não ia resolver nada. Então ele me instruiu, e da maneira que ele me instruiu, eu fiz a minha parte. Eu coloquei à disposição, e o que eu posso fazer é orar ao Senhor para que a cure. Então é o que eu posso fazer no momento. Mas se fosse em outro momento eu na divisão, eu talvez não valeria de nada. Eu falar para ela que eu estou aqui para te ajudar.
Então, só cabe de exemplo aí, muito obrigado por ter destruído aqui, valendo de grande porte aquela conversa que a gente teve referente a essa situação. Ok. É isso aí, pessoal. Eu espero que essa história de vida, não é uma história que foi tirada de um livro, é o que ela viveu. Eu creio que Deus tenha falado com cada um de vocês, de uma forma individual, né? E às vezes vocês viam falando, eu acho que é exagero do seu Carlos. Não, não é exagero, vocês estão vendo aqui, né? Nos momentos mais difíceis dela, o seu Edson, que era apoio comigo, ele viu. Eu era todo dia, era à noite aqui, de dia para o hospital com ela. E vencemos. Vencemos porque ela escolheu lutar. Então a escolha de lutar ou desistir pertence a quem? A vocês mesmos. E a mim também. Certo? Fica de pé, em nome de Jesus. Fica todos de pé, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Você quer fazer? Pode fazer? Fecha. Vamos dar as mãos, isso. Você sabe que eu sempre faço primeiro de mão solta, mas dá as mãos. Entra aí, Victor, por favor. Entra. Dá as mãos aí. Sai do espírito, não, minha bênção. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, queremos Te agradecer por esse momento. Eu particularmente, meu Deus, eu agradeço pela esposa que eu tenho aqui ao meu lado, mas também agradeço pela vida de cada um que aqui está. Amigo, o que você vai fazer a partir de agora? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Fala para Deus aí. Talvez por pouca coisa você tenha pensado em desistir, você tem pensado em parar, você tem pensado em abrir mão do seu tratamento, abrir mão do seu processo. A escolha é nossa, a escolha é individual. Há coisas na vida que não dependem de nós resolvermos. O que depende de nós é decidir como vamos reagir diante de cada luta, de cada dificuldade. E nesse momento Deus está aqui para dar força a cada um de nós. Então levantamos agora essa corrente e pedimos essa força para Deus agora. Meu Deus, dá força para cada um desses que aqui estão. Fala com Deus agora. Peça para